31ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 12 de agosto de 2026. Solicito ao meu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamados vereadores. Sessão ordinária, 8ª legislatura, realizada no dia 12 de agosto de 2026. Solicito ao primeiro secretário. Chamados senhores vereadores. Aloysio Soares Azevedo. Presente. Bruno Souto Bonato. Falta justificada da Bruna, né? Fez um tratamento no joelho. Heraldo Nunes Mendes. Presente. Francisco Souza Melo. Presente. Júlio César Carvalho Oliveira Júnior presente. Leandro Nascimento da Silva. Sempre presente. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva. Presente. Luiz Alvino Souza Neto. Presente. Marcelo Benfica Fonseca Soares. Presente. Rodivan Alves da Silva. Presente. Tertônio Ronaldo Paixão Neto. Presente. Acórdão regimental, presidente. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura do pequeno expediente. Ata da 30ª sessão ordinária, 8ª Senhor legislatura, presidente, solicito a realizada. suspensão da leitura das atas, das 4 atas. Em votação, requerimento do vereador Luiz Alvino. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, da própria de pé. Aprovado o requerimento. Ajustando, são 5 atas. Rapidinho. Em votação, as atas. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, da própria de pé. Mas só as 4, então tem que ler a última. As quatro. Então, sim. Todas atas, né, vereador? Sim. Todas as 5 atas. atas. Grande expediente. Leitura do veto total, projeto de lei 10/2026 do Legislativo, que dispõe sobre a disponibilização de informações públicas por meio de QR Code em obras, serviços e aquisições realizadas pelo município de Pacaraima e da outras providências. Só para aclarar a mente aqui, foi lido na sessão passada os vetos? Não, né? Não, né? Veto total, projeto de lei 010/2026, senhor presidente, Pacaraima, 29 de junho de 2026, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Pacaraima, Vossa Excelência, que resolvi vetar totalmente o projeto de lei número 010/2026, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a disponibilização de informações públicas por meio de QR Code, em obras, serviços e aquisições realizadas pelo município de Pacaraima e de outras providências, pelas razões a seguir expostas. Razões do veto total. O veto constitui um instrumento constitucional conferido ao chefe do Poder Executivo para impedir que proposições legislativas incompatíveis com a Constituição, com a legislação vigente ou com o interesse público sejam incorporadas ao ordenamento jurídico. No presente caso, o projeto de lei número 010/2026 apresenta vício formal de inconstitucionalidade, conforme demonstrado no parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município, uma vez que invade matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo ao criar obrigações administrativas relacionadas à organização, funcionamento e forma de atuação dos órgãos municipais. Embora a disponibilização de informações públicas por meio de QR Code represente importante mecanismo de transparência administrativa, definição da forma de implementação, da estrutura tecnológica dos órgãos responsáveis dos procedimentos operacionais, dos mecanismos de fiscalização e dos meios de execução, constitui matéria tipicamente administrativa, cuja iniciativa legislativa pertence exclusivamente ao chefe do Poder Executivo. A Constituição Federal, em seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, aplicada aos municípios pelo princípio da simetria constitucional, reserva ao Poder Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre a organização administrativa. No mesmo sentido, o artigo 56, inciso 4 da Lei Orgânica do Município estabelece competir privativamente ao prefeito municipal propor leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal.
ao impor novas atribuições administrativas aos órgãos do Executivo, sem iniciativa do chefe do Executivo. O projeto viola frontalmente o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, bem como afronta a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a inconstitucionalidade formal de lei de iniciativa parlamentar que interfiram na organização administrativa do Executivo. A Procuradoria-Geral do Município destacou ainda precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADI número 5.140 e a ADI número 4.945, que reafirmam a impossibilidade de o Poder Legislativo criar atribuições administrativas ao Executivo mediante iniciativa parlamentar. Importante destacar que o município já possui competência para implementar mecanismos de transparência administrativa, inclusive por meio de QR Code, caso entenda conveniente e oportuno, observando seu planejamento administrativo. Disponibilidade orçamentária, cronograma tecnológico e prioridades de gestão. Assim, o veto não representa oposição à transparência pública, mas sim preservação da ordem constitucional e das competências estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal. Diante dessas razões, considerando a existência do vício formal insanável de iniciativa, impõe-se o veto total ao projeto de lei número 10 de 2026, gabinete do prefeito de Pacaraima, aos 29 dias do mês de junho de 2006, Valdir Lara Sampaio, prefeito de Pacaraima. Interromper aqui a continuidade para saudar o nosso vice-prefeito Wagner da Patrol e, ao mesmo tempo, para parabenizá-lo por mais ano de vida. Que Deus abençoe e conceda muitos anos de vida. Continuando. Parecer jurídico. Eu peço permissão ao senhor presidente para que a gente suspenda a leitura do parecer, haja visto que todos têm em mãos a cópia do mesmo, para não tardar a nossa sessão. Não, só as considerações finais. Esse é o parecer jurídico. Vejo, não? Suspende. Suspende, fala. 20 folhas. E como há 3 veto total, então eu vou ler de um e dos outros a gente suspende, pode ser? Calma. Calma. Bora lá. Parecer jurídico, requerente, gabinete do prefeito de Pacaraima, Madeira da Ávila Sampaio, assunto análise de parecer jurídico do projeto de lei número 10 de 2006, dispõe sobre a disponibilidade de informações públicas por meio de QR Code e obras, serviços e aquisições realizadas pelo município de Pacaraima e outras providências. Fundamentação. Salientas inicialmente que a presente análise está adstrita aos aspectos jurídicos que permeiam a solicitação do objeto dos autos, estando ressalvados desde logo quaisquer aspectos técnicos, econômicos, financeiros ou orçamentários não abrangindo pela alçada desta Procuradoria. Ressalta-se que a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, sendo meramente opinativo, não fundamentando decisão proferida pelas comissões ou nobres vereadores. Trata-se de participação do Poder Executivo da construção da lei em respeito ao sistema de freios e contrapesos consagrado no sistema constitucional, sendo que a deliberação executiva pode resultar tanto no assentimento ou sanção quanto na recusa ou veto. A sanção transforma em lei o projeto aprovado pelo Legislativo, podendo ocorrer de modo expresso ou tácito, o artigo 61 expresso, parágrafo 3º tácito. A sanção é expressa quando o Executivo manifesta sua concordância de modo formal no prazo de 10 dias úteis contado do recebimento da proposição aprovada pelo Legislativo. Por outro lado, a sanção tácita, o prazo foi in habeas, portanto, sem manifestação de discordância. Artigo 61, parágrafo 3º. Artigo 61, projeto de lei aprovado pela Câmara será no prazo de 10 dias úteis. Vou pular isso aqui porque todo tem conhecimento. Parágrafo 3º. O Executivo manifestar, recusem. A respeito do tema, a Constituição Federal assim tratou. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei. Falando aqui é só o procedimento de tramitação.
A hipótese em preço de projeto de lei 010. Aqui. Na hipótese em apreço do projeto de lei número 10/2006, em que institui a disponibilização de informações públicas por meio de QR Code em obras, serviços e aquisições de administração pública municipal, verifica-se que a norma visa interferir diretamente na estruturação e na gestão dos órgãos do Poder Executivo. Por se tratar da obrigação do Poder Executivo, quando o Poder Legislativo acaba legislando dessa matéria, ocorre a usurpação de competência do Executivo, pois é de competência privativa do Poder Executivo dispor sobre a organização administrativa, artigo 61, parágrafo 1º, linha B da Constituição Federal de 88. Das razões do total do projeto de lei, o veto é meio pelo qual o Executivo aprecia o projeto de lei enviado pela Câmara Legislativa e podendo ser realizado de duas hipóteses, quais sejam por fundamento à inconstitucionalidade da proposição, veto jurídico, ou sua contrariedade ao interesse público, veto político. No entender eminente constitucionalista e professor José Afonso da Silva, veto... Está aqui, peraí, que ele está ensinando como é que é o veto aqui, né? No caso em tela... No caso em tela, a existência de vício formal ou de inconstitucionalidade consistente na não observância da competência privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento dos órgãos públicos. Segundo a doutrinador Cléber Vasconcelos, dispõe o conceito da inconstitucionalidade formal, também conhecido como inconstitucionalidade nomodinâmica. Este vício tem origem na produção da norma que, durante seu processo de elaboração, que vai de iniciativa do projeto de lei até a sua publicação, não observa fielmente as diretrizes estabelecidas pelo texto constitucional, vício que pode ocorrer em duas hipóteses. Cumpre dizer que parte da doutrina divide a inconstitucionalidade formal de modo diverso, a saber, a. Constitucionalidade formal orgânica, B. Inconstitucionalidade formal propriamente dita, e C. Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. Além disso, o artigo 56, inciso 4 da Lei Orgânica do Município de Pacaraima estabelece que compete primeiramente ao prefeito municipal a iniciativa de leis que disponha sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta e indireta do município. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a reserva de iniciativa legislativa do chefe do Executivo, esculpida para o Presidente da República, no artigo 61, parágrafo 1º, linha B da Constituição Federal, e aplicável aos entes federados pelo princípio da simetria, ADI 4945, é o ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, vai além da criação de órgãos administrativos, mas comporta também a imposição de normas que modifiquem o funcionamento de órgãos existentes. Trago, entre vários, o seguinte acordão para ilustrar o ponto. Constitucionalmente, lei estadual, iniciativa parlamentar. Criação de novas atribuições ao Poder Executivo para supervisionar a produção de filmes publicitários para a prevenção ao uso de drogas, fiscalizar a exibição nas salas de cinema e lavrar multas pelo descumprimento da obrigação. Inconstitucionalidade formal por vista de iniciativa reconhecida. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centro de poder e o Estado de Direito, princípio da predominância do interesse. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu a priori diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União. Constituição Federal, artigo 22. Ora, permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e municípios, a lei estadual sob análise ao estabelecer a obrigatoriedade da exibição antes das sessões em todos os cinemas do Estado de filme publicitário, esclarecendo as consequências do uso de drogas e disciplina matéria de proteção e defesa da saúde, Constituição Federal, artigo 24. A alegação de usurpação de competência legislativa privativa da União rejeitada. 4. Por outro lado, ao atribuir ao Poder Executivo a supervisão de filmes publicitários, a fiscalização de salas
de cinema e a lavratura de multas pelo descumprimento da obrigação de exibição dos filmes especificados, a lei estadual de iniciativa parlamentar viola a regra constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente, ADI, relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, processo eletrônico, publicado em 29/10/2018. A partir do momento que o projeto de lei visa alterar a organização administrativa municipal, se esbarra no princípio da separação de poderes. É vasta a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer o vício de constitucionalidade formal das leis de iniciativa parlamentar, que, ao criarem atribuições e encargos aos órgãos públicos estaduais, usurpam a iniciativa privativa do chefe do Executivo para a propositura de tais projetos de lei, como se vê dos procedentes abaixo. Não há dúvida, portanto, que o projeto de lei em apreço viola o princípio da separação dos poderes, está na Constituição Federal, em seu artigo 2º, ao usurpar a iniciativa exclusiva do Poder Executivo para legislar sobre a organização e administração. Ao usurpar a iniciativa exclusiva do Poder Executivo para legislar sobre a organização e administração dos órgãos da administração pública, importando, assim, em vício de inconstitucionalidade formal. Assim, se diz que o princípio da simetria constitucional exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal, constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios, de modo que, ainda que os estados e os municípios tenham capacidade de auto-organizar-se, esta auto-organização deve se sujeitar aos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal, obedecendo ao modelo constitucional adotado pela União. Dessa forma, mesmo que o princípio da simetria não seja absoluto, o certo é que, no tema tratado nessa demanda, sua aplicação se mostra extremamente necessária, haja vista a própria razão da regra constitucional transcrita na Lei Orgânica do Município. Artigo 56 compete primeiramente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que dispõem sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta e indireta do município. Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal de tal forma que a Constituição estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal. Da usurpação da competência da gestão, reserva de administração, ao verificar o projeto de lei em apreço, é possível observar nos artigos 2º e 3º, onde o QR Code devem ser fixados e quais dados exatos devem constar. O Poder Legislativo invade a discricionariedade administrativa do Executivo, conforme consta no artigo 81, inciso 5, e 13, inciso 5 e 13 da LOM, confere ao prefeito a competência para expedir atos administrativos e prover os serviços de administração pública. A usurpação de competência administrativa ocorre quando o Poder Legislativo edita uma lei que invade essa esfera reservada, determinando como o Executivo deve agir, a quem deve nomear ou como deve organizar seus serviços. Neste prisma, invoca-se a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Silvia Zanella de Pietro, que consolida o princípio da reserva de administração, segundo os preclaros administrativistas, corrigindo, a Constituição reservou ao Executivo a condução prática da máquina pública, atos de gestão, retirado do administrador público a escolha sobre quais tecnologias empregar ou como alocar recursos humanos para atualizar dados, é uma ingerência indevida que esvazia a função executiva. A administração municipal ensina que é dirigida pelo prefeito, que unipessoalmente, como chefe do executivo local, comanda, supervisiona e coordena os serviços de peculiar interesse do município. Direito Administrativo Brasileiro, 45, edição. Em sua função normal e predominante das demais, a Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta é a sua função específica, bem diferente da do Executivo, que é de praticar os atos concretos de administração. Já dissemos, e convém se repita, que o Legislativo prevê in genere, o Executivo em espécie. A Câmara digita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas específicas de manifestações,
manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, parâmetros, recebimentos, entendimento, verbas ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da administração e tudo que mais se traduzir em ato ou medidas de execução governamental, atuando através das leis que elaborar os atos legislativos, que editar, a Câmara ditará ao prefeito normas gerais da administração, sem chegar à prática administrativa. A propósito, tem decidido o STF e os tribunais estaduais que é inconstitucional a deslocação do poder administrativo e regulamentar do executivo para o legislativo. De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito adjuvante causa, isto é, a título de colaboração e sem força coativa obrigatória para o executivo, o que não pode aprover situação concreta por seus próprios atos ou impor ao executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e atribuição, usurpando funções do executivo ou suprimindo atribuições do prefeito. A Câmara praticará a ilegalidade reprimível por via judicial. Direito Municipal Brasileiro, edição, parágrafo, página 631. Neste sentido, segue a jurisprudência. Criação de despesa sem previsão de custeio e violação às regras orçamentárias. O projeto de lei apresentado ainda acaba gerando despesas ao Poder Executivo sem qualquer previsão legal ou estudo de impacto orçamentário e financeiro, ou seja, não cabe ao Parlamento interferir na gestão financeira do ente municipal, cabe ao Executivo e à administração. O artigo 7º do projeto de lei número 10 de 2026 afirma, de forma genérica, que as despesas decorrentes da execução de lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Contudo, o artigo 118 da Lei Orgânica preceitua que nenhum projeto de lei que crie ou aumente despesas será executado sem que ele conste a indicação do recurso para o atendimento do correspondente encargo. O princípio que a invalida está bem estabelecido na interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 16 exige que a criação de uma despesa seja acompanhada de uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro e da declaração do ordenador da despesa de que há adequação com as leis orçamentárias. Artigo 17. Para despesas obrigatórias de caráter continuado, a lei deve vir acompanhada da comprovação da origem dos recursos para seu custeio, seja por meio de aumento de receita, seja pela redução de despesas. Ademais, a proposição legislativa impugnada não faz qualquer distinção sobre as obras e serviços realizados diretamente pela administração pública local. Ora, os artigos 1º e 2º do projeto de lei prevêem a obrigatoriedade da inserção de QR Code em obras, serviços, equipamentos e veículos, o que compreende tanto as obras e serviços executados pelos particulares mediante contrato, quanto aqueles realizados pela própria administração municipal, regime de execução direta, o que implica na possibilidade de criação de despesa obrigatória sem um correspondente estudo do seu impacto orçamentário e financeiro. Certo que o artigo 103 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal é expresso ao determinar que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que a regra disposta no dispositivo legal é de reprodução obrigatória pelos entes estaduais e municipais. A propósito, a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa de impacto financeiro e orçamentário, nos termos do artigo 113 da STT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. Portanto, o projeto de lei número 10 de 2006 interfere no planejamento orçamentário da administração pela criação de despesas sem estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro, conforme exigido pelo artigo 113, o que implica em a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, considerando que a origem e o conteúdo material do projeto de lei se encontram eivados de vícios constitucionais e orgânicos insanáveis. Esta Procuradoria opina pelo veto total por inconstitucionalidade da proposição. Conclusão, dado exposto, opino pelo veto total por inconstitucionalidade da proposição do projeto de lei número 10 de 2006. É o parecer jurídico, Pacará, 29 de junho de 2026, Raicá Aguiar de Souza Liero, Procurador-Geral do Município.
Uhum. Não, só um veto. Eu acho que tem que ler, né? Uhum. Mas eu só vou ler isso aqui, aí tu explica porque, só para eles entenderem, entendeu? Uhum. Leitura do veto total ao projeto de lei 11/2026 do Legislativo que dispõe sobre a obrigatoriedade da compensação ambiental mediante o plantio de árvore em obras públicas municipais que implique suspensão vegetal e da outras providências. Hum. Peraí. Veto total, projeto de lei 011, 2006. Vetar o projeto de lei número 11, 2006, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de recompensação ambiental mediante plantio de árvores em obras públicas municipais que implique supressão vegetal e de outras providências, pelas razões pelo que passo a expor. O veto constitui prerrogativa constitucional conferida ao chefe do Poder Executivo para impedir que proposições incompatíveis com a Constituição Federal ou contrárias ao interesse público sejam incorporadas ao ordenamento jurídico. Após análise jurídica realizada pela Procuradoria-Geral do Município, concluiu-se que o projeto de lei número 11 de 2006 apresenta vício formal de constitucionalidade por invadir competência legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Embora a proteção ambiental constitua valor constitucional relevante e deva ser constantemente estimulada pelo poder público, a imposição de obrigações administrativas relacionadas à execução de obras públicas, ao gerenciamento ambiental, ao acompanhamento de compensações ambientais e a definição dos órgãos responsáveis pela fiscalização interfere diretamente na organização administrativa municipal. A Constituição Federal, em seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea B, estabelece ser iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo a apresentação de projetos de que disponham sobre a organização e funcionamento da administração pública. Dessa forma, o artigo 56, inciso 4 da Lei Orgânica do Município reserva ao prefeito a iniciativa de leis que tratem da criação, estruturação e atribuição dos órgãos de administração municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Pedir licença para me ausentar do plenário por 3 minutos. O projeto aprovado cria novas obrigações administrativas do Executivo Municipal, impondo procedimentos técnicos, fiscalização e execução de políticas públicas ambientais, sem observar a reserva constitucional de iniciativa legislativa. Conforme ressaltado no parecer jurídico, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que leis de iniciativa parlamentar que criam atribuições aos órgãos do Poder Executivo padecem de vício formal insanável, por afrontarem o princípio da separação dos poderes, entendimento reafirmado em diversos precedentes, dentre eles a ADI número 5.140 e a ADI número 4.945. Importante registrar que o município já possui competência constitucional e legal para desenvolver políticas públicas de proteção ambiental, reflorestamento, compensação ambiental e recuperação de áreas degradadas, podendo implementar tais ações mediante planejamento próprio, observando critérios técnicos de disponibilidade orçamentária e prioridade administrativa. Assim, o presente veto não representa oposição à preservação ambiental, mas sim a necessidade de resguardar a constitucionalidade do processo legislativo e a autonomia administrativa do Poder Executivo, diante do exposto, considerando a existência de vício formal de iniciativa em respeito aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da legalidade, veto totalmente o projeto de lei número 1 de 2006, Gabinete do Prefeito de Pacaraima, 29 dias do mês de junho de 2006, Valdeir Dávila Sampaio. Leitura do veto parcial, projeto de lei número 11/2026 do Executivo, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2027 da outras providências. Não, depois. Pera aí. Vê só aquela primeira folha aí. Assunto, mensagem de veto parcial ao autógrafo número 20 de 2006, projeto de lei número 11 de 2006, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027. Excelentíssimo senhor presidente,
Comunico a Vossa Excelência que no exercício da competência prevista no artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Pacaraima, combinado com o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade e por contrariedade ao interesse público, o autógrafo número 20 de 2026, oriundo do projeto de lei número 11 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei de orçamento para o ano de 2027 e da outras providências recebidas neste gabinete em 1 de 7 de 2026. O veto alcança na integralidade de seus textos os seguintes dispositivos, acrescidos ou modificados por emendas parlamentares, ou inciso 6 do artigo 21, parágrafo 2º e 3º do artigo 23, do artigo 29A, 29B, 29C e 29D. Todos os demais dispositivos dos autógrafos são sancionados, inclusive o caput e o parágrafo 1º do artigo 23, o inciso 11 do artigo 2º, o parágrafo único do artigo 19 e o artigo 26A. Passo a expor as razões do veto do inciso 6 do artigo 21. Texto vetado. Inciso 6. Priorizar a realização de concurso público para suprir o déficit de servidores efetivos nas áreas de educação, saúde e assistência social, observadas as necessidades da administração pública e a disponibilidade orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Razões do veto. O dispositivo, acrescido por emenda parlamentar, é redundante e contraditório com o inciso 5 do mesmo artigo, constante do texto original, que já autoriza o Poder Executivo a realizar concursos públicos para provimento de cargos efetivos, de acordo com a necessidade da administração municipal. O artigo 21 possui natureza autorizativa em consonância com o artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal de 1978, inciso ora, vetado e converte autorização em comando de priorização, deslocando para a lei o juízo de conveniência e oportunidade sobre o provimento de cargos públicos, matéria inserida na reserva de administração e de iniciativa do chefe do Poder Executivo, artigo 2º e 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e C da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por simetria. O veto se dá, pois, por inconstitucionalidade e por contrariedade ao interesse público. Permanece íntegro, registre-se o inciso 5 do artigo 21, que assegura a realização de concursos públicos segundo a necessidade da administração municipal, e o parágrafo único do mesmo artigo. 2. Dos parágrafos 2º e 3º do artigo. Razões do veto. O parágrafo 2º altera a natureza jurídica do percentual previsto no artigo 29A, caput, inciso 1, da Constituição Federal de 88, com a redação dada pela emenda constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009. O texto constitucional estabelece que o total de despesa do Poder Executivo Municipal não poderá ultrapassar 7% do somatório da receita tributária e das transferências previsto no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Trata-se, portanto, de limite máximo de despesa e não de piso ou de montante fixo de transferência. Ao dispor que o repasse corresponderá ao percentual teto, o dispositivo vetado converte o limite em valor devido, subvertendo o desenho constitucional. O parâmetro do repasse devido ao Poder Legislativo é a dotação fixada na Lei Orçamentária Anual. É o que decorre do próprio artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 1 e 3 da Constituição Federal, que tipifica como crime de responsabilidade do prefeito tanto efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo, quanto enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. Orientação reafirmada pela nota recomendatória conjunta. No mesmo sentido, a jurisprudência assentou que o repasse de 2/10 ao Poder Legislativo deve observar estritamente a dotação fixada na Lei Orçamentária Anual. Tribunal de Justiça da Paraíba. Apelação civil e remessa necessária. Razões do veto. Os dispositivos vinculam prioridades genéricas desacompanhadas de metas mensuráveis e de demonstração de compatibilidade com o plano plurianual, requisito imposto às emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias pelo artigo 166, parágrafo 4 da Constituição Federal de 1988, aplicável aos municípios por simetria. Quanto ao artigo 29A,
as despesas de manutenção, capacitação e funcionamento dos conselhos municipais já ocorre a cota das dotações orçamentárias dos órgãos aos quais se vinculam, de modo que a priorização transversal de 10 colegiados engessa a alocação de recursos sem ganho de efetividade, permanecendo assegurados e registre-se as condições de funcionamento dos conselhos legalmente constituídos pelas dotações próprias dos respectivos órgãos. O artigo 29C tornou-se redundante com o inciso 11 do artigo 2º, ora sancionado, que já contempla como objetivo da proposta orçamentária o esporte educacional, comunitário e de rendimento, os recursos para competições esportivas, a construção, ampliação, reforma e manutenção de espaços esportivos e o incentivo e apoio aos atletas do município. O artigo 29D, como reconhece a própria justificativa da emenda, limita-se a reforçar diretrizes já previstas nesta lei, nada acrescentando ao planejamento. O artigo 29B padece da mesma generalidade, sem quantificação de metas nem indicação de correspondência programática. O acréscimo de enunciados genéricos ao anexo de metas e prioridades desacompanhado de indicadores e metas mensuráveis compromete a função planejadora da Lei de Diretriz Orçamentária, artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. O veto se dá por contrariedade ao interesse público e, no ponto, por inobservância do artigo 166, parágrafo 4º da Constituição Federal. Essas, senhor presidente, são as razões que me conduziram ao veto parcial, ora comunicado, às quais submeto a elevada apreciação dos senhores vereadores para os fins do artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, do artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal e das disposições do regimento interno dessa Casa Legislativa. Cordialmente, Valdir W. Sampaio, prefeito do município de Pacaraima, 22/7/2026. Grande expediente. Concedo a palavra por 5 minutos àqueles que estão inscritos aqui. Rodivan Alves da Silva. Chamado. Tá bom. Que porra, né? Uma moradeira doida aí no corredor, rapaz. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa. Parabenizar os colaboradores da casa por esse momento. Parabenizar aqui todos os pares, em especial o vereador Marcelo, bem-vindo, presidente da Câmara, pela luta de vários tempos. E os outros vereadores fizeram a indicação para a comunidade Nova Esperança. Sim. E parabenizar o prefeito, né, por estar fazendo lá, atendendo a indicação desses nobres pares dito aqui. Vossa Excelência, Marcelo, bem-vindo, presidente da casa, no engajamento que fizeram para e o prefeito atender. Estão de alta, e a todos, né? Tem o Leandro Silva, vereador Teco, vereador Júnior, o vereador Heraldo, todos os vereadores, Luiz, vereador Luiz, você também, né? Que é dois Leandro, aí quando eu falo um, geralmente eu tô falando nos dois, né? Para mim falar os Leandro, né? Falar no plural, geralmente eu falo no singular e me complico. Mas quero aqui agradecer a presença, né, do vice-prefeito e, em seu nome, parabenizar e dar boas-vindas a todos aqui presentes. Prefeito Valdir Ávila, por ter chego. Acabei de citar seu nome, viu? Quando a história é verdadeira, o dono da conversa aparece. Então, é assim, dizer a todos vocês, primeiramente quero aqui
né, me dirigir ao pleno, ao senhor presidente, à mesa diretora, dizer a Vossa Excelência pelo bom serviço que tem prestado a esta casa e ao município de Pacaraima, desenvolvimento aqui. E depois quero sentar com Vossa Excelência, com a mesa, que está chegando no final do ano, e como a mesa, né, já foi votada junto, para o próximo biênio já está concluída, né, que é para mim estar a paz do andamento da casa e saber que eu vou continuar sendo seu parceiro, porventura, né, se o grande arquiteto do universo não permitir. E aí, mas quero dizer que até o final do seu mandato, se Vossa Excelência pode contar comigo e depois também pode contar comigo. Todos da mesa diretora, a mesa já foi composta, então está aqui, eu quero agradecer a todos. O prefeito chegou atrasado, já parabenizei pelo o belo serviço que está fazendo na comunidade de Nova Esperança, como em todas as outras comunidades também, e na cidade. E estamos aqui. Quero comunicar o vereador Aloysio, que após o término da sessão, vereador, Vossa Excelência se dirige ao meu gabinete para que nós possamos ter, no momento eu estou lhe convidando, após essa sessão, eu vou chamar Vossa Excelência, convocar, né, eu vou fazer por escrito, como manda o regimento interno, e para lhe dar conhecimento de certos assuntos que chegou até a minha mão como corregedor. Ainda vou tapar, pegar, ler a documentação que chegou e estou lhe comunicando a Vossa Excelência que vou lhe convidar e logo em seguida irei convocá-lo, né, como corregedor da casa para que nós possamos ver e dar conhecimento a Vossa Excelência do que o que tem em minhas mãos e apresentar ao pleno. Na próxima sessão irei apresentar ao pleno para ter conhecimento e eu como corregedor tomar minhas decisões e o pleno tomar dele. Tem o dia do senhor presidente. Antes de chamar o vereador Heraldo, eu queria que registrar a presença do prefeito Valderi, do meu amigo Wagner, que hoje está aniversariando, parabéns, vice-prefeito, meu parceiro Wagner. Heraldo Nunes Mendes. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, mais uma sessão do mês de agosto, né? Antes de iniciar, saudar aqui o nosso vice-prefeito, que hoje está completando mais um ano, meu amigo, meu parceiro de longas datas aí, tá? Que Deus te abençoe, Wagner, grandemente, com muita saúde e paz, essa disposição que você tem de ciclista, o cara da Patrol, ia dizer aqui uma palavra aqui, quer dizer que é para toda hora o homem, tá? Então fica aqui meu abraço do vereador professor Heraldo. Saudar o nosso prefeito, né, que se encontra presente na casa, prefeito Valderi, que vem trabalhando aí incansavelmente no nosso município. Antes de iniciar, saudar os nobres pares, né, saudar o presidente da Câmara, meu parceiro vereador Melo, saudar os vereadores da casa, a vereadora que não está presente, minha parceira amiga Bruna, que está com problema de saúde. Melhoras, Bruna, acredito que está assistindo a sessão. Saudar todo o pessoal da casa aqui, que organiza tudo perfeito para a gente. Tá, o pessoal, em nome do meu amigo Erickson, saudar todos os funcionários. Enfim, antes de eu iniciar minha fala, passar uma informação para vocês, que dia 19/8, né, agora quarta-feira, a equipe do município de futebol de campo sub-18 feminino estará viajando para Recife, representar o nosso estado, né, e aí a prefeitura, através do nosso prefeito de prontidão, já abraçou apoiá-las, entendeu? A gente vai representando aí o estado, estaremos indo para Recife, estarei acompanhando como treinador, como técnico e também vereador, e levando o nosso município, como sempre a gente faz, colocar lá no topo nessa parte esportiva. Tá? Falar um pouquinho aqui agora do veto executivo, estive analisando, estudando esses vetos, que veio lá da Procuradoria do município, e aí eu notei algumas observações,
Anotei também o nosso parecer do nosso advogado, o Isnei Oliveira, o nosso advogado aqui da casa, que já mandou o parecer, e juntei os dois e fiz uma fala aqui referente ao veto, né? Falar para os nobres pares aqui, suba hoje essa tribuna para defender com respeito institucional ao Poder Executivo e à Procuradoria no município a rejeição do veto ao projeto de lei 01026, que trata da transparência, né? Que é a lei do QR Code aí, para ter o QR Code nas placas. Essa informação é onde é mais um mecanismo que a gente tem acessível através da tecnologia. Eu quero deixar algo aqui bem claro. Esse projeto foi criado para defender um princípio que deve servir a qualquer pessoa, qualquer vereador, qualquer prefeito, tá? É a transparência do dinheiro público. Estamos vivendo a era da informação. Hoje, praticamente tudo pode ser acessado pelo celular. Nós fazemos pagamento pelo celular, consultamos documentos, acessamos serviços públicos, estudamos, trabalhamos e recebemos muitas informações, tá? Verdadeiras e fake news, em poucos segundos. Então eu pergunto aos nobres pares, por que o cidadão não pode apontar a câmera do celular para um QR Code em uma placa de uma obra pública e saber quanto custa aquela obra? Por que não pode saber qual empresa ganhou a licitação? Qual o prazo? Qual o número do processo? Qual a origem do recurso? Quais materiais estão previstos? Não estamos falando de informação sigilosa. Estamos falando de dinheiro público e informação pública, que é um direito de todos. O veto afirma que o projeto seria inconstitucional porque cria obrigações para o Executivo. Mas a jurisprudência do Tribunal Federal merece ser considerada. No tema 917, eu não sei se vocês chegaram a ler, o STF decidiu que uma lei de iniciativa parlamentar não invade automaticamente a competência do Executivo, simplesmente porque gera uma obrigação ou até uma despesa. O que é vetado é o Legislativo, no caso eu, entrar na estrutura administrativa, modificar atribuições do órgão ou tratar do regime jurídico dos servidores. Isso sim é inconstitucional. O nosso objetivo aqui é outro, é a transparência. Mais importante ainda, senhores vereadores, eu peço que observe o próprio parecer jurídico da casa, o Isnei Oliveira, utilizado para fundamentar este veto. A Procuradoria trouxe um julgamento sobre uma lei municipal de Três Corações, Minas Gerais, que trata exatamente do QR Code, aonde eu fui como referência. Tá? Usei esse município como referência para criar esse projeto de lei aqui no nosso município. E sabe o que o próprio presidente da Procuradoria diz? Vou ler para vocês. Ele reconhece que é constitucional estabelecer um dever genérico de transparência por meio do QR Code, desde que não haja interferência na estrutura administrativa, nem a criação de indevida despesa direta. Ou seja, até a própria Procuradoria do município precede no veto, reconhece que a ideia central do nosso projeto pode ser constitucional. Isso muda completamente a discussão do jogo, que é esse projeto de lei e esse veto. Tá? Não podemos dizer assim, simplesmente, é projeto do vereador, é um projeto da prefeitura, é um projeto do cidadão. Não. Tá? O Supremo já deixou claro que a análise não funciona dessa maneira. Há decisões recentes no próprio STF, onde eu pesquisei e pedi apoio de 3 colegas minhas vereadores. 3 colegas minhas advogadas, falei errado, tá? Desculpe. Tá? E aí, onde elas falavam que o parlamentar pode ampliar as informações e a publicidade através de atos administrativos. Por isso, faço uma pergunta novamente aos nobres pares. Se algum artigo estava detalhado demais, por que vetar todo o projeto? Por que não vetou parcialmente? Por que eliminar também o princípio da transparência? Por que não preservar aquilo que é constitucional? Esse projeto não cria secretaria, ele não cria cargo, ele não aumenta salário, ele não determina quem será o servidor responsável, ele não pretende administrar a prefeitura. O que ele pretende é muito simples, dar ao cidadão de Pacaraima o acesso mais rápido às informações sobre como o dinheiro público está sendo aplicado. É transparência, não é dever de situação nem de oposição. Transparência deve ser uma política de Estado. Hoje pode estar o nosso prefeito, assim como passou outros. Amanhã pode estar outro. Hoje estamos aqui nós, vereadores. Amanhã serão outros vereadores. Mas o dinheiro público continuará pertencendo à população. É por isso que eu digo, nós estamos votando não apenas um projeto QR Code, estamos votando, se queremos aproximar a informação pública do cidadão, estamos votando modernização.
tá? No século XXI. Estão votando controle social, estamos votando respeito ao dinheiro de quem paga os seus impostos. Por isso, com todo respeito, e meu posicionamento ao Poder Executivo e da Procuradoria, peço aos nobres colegas que analisem os fundamentos apresentados, tá? Os pareceres. Observe o tema 917 do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, observe o próprio precedente constante ao parecer. E peço o voto de cada vereador pela rejeição do voto total ao projeto de lei número 10 de 2026. Porque facilitar o acesso à informação pública não enfraquece Vereador, a então você gestão. vai tentar quanto tempo, tá? Tá, não enfraquece a gestão, fortalece a gestão, não atrapalha o administrador, valoriza o administrador e não tira poder do cidadão. Dá ao cidadão aquilo que é de seu por direito, informação sobre o dinheiro público. Meu muito obrigado a todos e peço a compreensão de todos a votação do veto. Vereador Aloysio. Então, o vereador ficou para as considerações finais. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer conjunto 020/2026, a Comissão Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Obras, Serviço Público, Agroindústrias, Comércio e Turismo. Referente ao veto total dos projetos de lei 10/2026, que dispõe sobre a disponibilização de informações públicas por meio do QR Code em obras, serviços e aquisições realizadas pelo município de Pacaraima e da outras providências. Projeto de lei número 11/2026, que dispõe sobre a obrigatoriedade de compensação ambiental mediante plantio de árvores em obras públicas municipais que implica na supressão vegetal da outras providências. Em discussão. Leitura, o parecer jurídico. Parecer conjunto, número 20, referente ao projeto de lei número 10 de 2026 e número 11 de 2026. Autoria dos atos do Poder Legislativo, autoria do vereador Aldo Nunes Mendes, PP, vereador Júlio César Carvalho de Vieira Júnior, PP. Assunto que dispõe sobre a disponibilização de informações públicas por meio de QR Code em obras, serviços e aquisições realizadas pelo município de Pacaraima e das providências, e que dispõe sobre a obrigatoriedade de compensação ambiental mediante plantio de árvores em obras públicas municipais que implique supressão vegetal e da outras providências. A presente proposição da entrada nesta casa, dentro do prazo legal, foi encaminhada à sessão plenária para ser lida no expediente, em seguida foi distribuída em avulso aos senhores vereadores e encaminhada às comissões para análise e parecer, conforme preceitos do regimento interno desta Casa de Leis. Atos do Poder Legislativo, autoria Heraldo Nunes Mendes, vereador Júlio César Carvalho Júnior, PP, projeto de lei municipal. Objeto de análise da presente manifestação, breve relatório, trata-se de pedido de parecer jurídico solicitado pelo Gabinete da Câmara Municipal de Pacaraima acerca da legalidade dos projetos de lei número 10 de 2026 e número 11 de 2026, tendo em vista que o referido pedido de análise fora feito por meio de ofício único, com a devida vênia e em atenção ao princípio de eficiência, a presente análise, quanto aos vetos, será feita em um único parecer. É o relatório da análise jurídica. Cumpre destacar que o presente parecer emitido em caráter opinativo, podendo a Câmara Municipal de Pacaraima decidir de forma diversa ao que opinado. Ainda cabe destacar que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 30, inciso 1 e 2, reza aqui. Artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Vencidas tais ponderações, passamos à análise dos referidos vetos. Com relação ao projeto de lei número 10 de 2026, que dispõe sobre a disponibilização de informações públicas por meio de QR Code em obras, serviços e aquisições realizadas pelo município de Pacaraima, alega o chefe do Executivo que linhas gérias que o referido projeto invade matéria de iniciativa privada do Poder Executivo ao criar obrigações administrativas relacionadas à organização, funcionamento e forma de atuação dos órgãos municipais. Sustenta ainda que o referido projeto de lei refere ao artigo 56, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, pois somente o chefe do Executivo pode propor leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. O referido projeto de lei busca consagrar uma máxima de administração pública, qual seja o alcance efetivo do princípio da publicidade, previsto na Constituição de 88, em seu artigo 37, adequando aos avanços tecnológicos, relembrando ainda que a publicidade de requerido de eficácia dos atos administrativos. Pois bem, com relação ao tema de que a matéria
seria de competência privativa do chefe do Executivo, pois teria criando despesas ao Executivo. Cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da referida reserva, tem adotado uma exégese restritiva no julgamento do tema 917 da repercussão geral. A Corte Suprema fixou a seguinte tese: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo de lei, embora crie despesa para a administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, artigo 61, parágrafo 1º, linhas C, e da Constituição Federal. No que tange à alegação de que o referido projeto de lei estaria usurpando matéria privativa do chefe do Executivo, destaque-se com a devida vênia que, em detida análise, verifica-se que o projeto de lei não cria, modifica ou extingue órgãos de administração pública, tampouco altera o regime jurídico de servidores. A norma apenas estabelece um novo e moderno meio para dar efetividade a uma obrigação que já incumbe a administração, como já acima destacado, qual seja o dever de transparência e publicidade esculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de norma de interesse público evidente que visa aprimorar o controle social sobre os atos do governo. A obrigação de afixar placas em obras já existe. O projeto apenas agrega o elemento técnico que facilita o acesso do cidadão às informações detalhadas do contrato, em plena consonância com a Lei de Acesso à Informação. A redação do próprio projeto de lei reforça em tese, ao prever em seu artigo 5º que a implementação desta lei ocorrerá de forma gradual, conforme critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, o que demonstra o respeito à discricionariedade do gestor e afasta a alegação de ingerência indevida. Destaca-se que a norma não trata da estrutura ou atribuição de órgão da administração, nem do regime jurídico de servidores públicos. Como já destacado, a lei visa assegurar a publicidade de atos relativos a obras públicas, em consonância com o princípio constitucional da publicidade do ato administrativo, sem criar obrigações além das que já são de praxe do administrador municipal, deixando margem de discricionariedade ao gestor, destacando ainda que a exigência genérica de transparência por meio de QR Code não configura vício formal. Vejamos: direito constitucional, ação direta de constitucionalidade, implementação do código de barras bidimensional QR Code em placas de obras públicas em procedência, caso em exame, ação direta de constitucionalidade proposta pelo prefeito do município de Socorro contra a lei número 4.920 de 2025, que inclui dispositivos na lei municipal número 4.567 de 2023, determinando a implementação do QR Code em placas de obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a lei municipal, ao impor obrigações à administração municipal, viola a competência privativa do chefe do Poder Executivo e a independência da harmonia entre os poderes. 3. Razões de decidir. A norma não trata de estrutura ou atribuição de órgãos de administração, nem do regime jurídico de servidores públicos, não havendo ofensa ao artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Estadual. A lei visa assegurar a publicidade de atos relativos a obras públicas em consonância com o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, sem criar obrigações além das que já são da praxe do administrador municipal. 4. Dispositivo à tese, ação julgada improcedente, tese de julgamento, lei que determina a implementação do QR Code de obras públicas não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo. A norma reforça o princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos. Legislação citada, Constituição Estadual, artigo 5º, 24, parágrafo 2º, item 4, 144 da Constituição Federal, artigo 2º, 61, parágrafo 1º, a linha B, Lei Orgânica Municipal, jurisprudência citada, STF, réu ministro Gilmar Mendes, órgão especial ADI, réu Afonso Faro Júnior, relator desembargador corrigindo, órgão especial ADI, relator desembargador Xavier de Aquino. Ementa, direito constitucional, ação direta de constitucionalidade, lei municipal que exige isenção de QR Code em placas de obras públicas, interferência na organização administrativa, declaração parcial de constitucionalidade, sem redução de texto, procedência parcial, caso em exame, ação direta de constitucionalidade ajuizada por prefeito municipal em face da lei número 4.875 de 2023 do município de Três Corações,
Mato Grosso, que torna obrigatória a exerção do QR Code em placas de obras públicas em andamento, alega vício de iniciativa, ofensa ao princípio da separação de poderes e criação de despesa pública. Pedido de concessão de medida cautelar deferido em parte. A Câmara Municipal defendeu a constitucionalidade da norma, alegando incremento à transparência. A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela procedência parcial do pedido, apontando extrapolação no conteúdo normativo, especialmente no artigo 6º, questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Saber se a lei municipal ofende o princípio da separação de poderes ao impor obrigações ao Poder Executivo. Saber se a norma cria despesa sem estimativa de impacto orçamentário em violação ao artigo 113. Saber se é constitucional a imposição de penalidade pessoal a agentes públicos pelo descumprimento da norma. Razões de decidir. A exigência genérica de transparência por meio de QR Code não configura vício formal nos termos da tese firmada no tema 917 do STF, desde que não interfira na estrutura da administração ou crie despesa direta. A norma é inconstitucional quando aplicada a obras executadas diretamente pelo poder público, pela ausência de estudo de impacto orçamentário, conforme exigido pelo artigo 113, e entendimento firmado na ADI 6.074 de Roraima. A determinação de relatório mensal por órgão específico interfere no funcionamento da administração e viola o princípio da separação dos poderes. Os incisos do artigo 3º e o parágrafo 2º impõem detalhamento excessivo, interferindo na gestão administrativa com ingerência indevida do Legislativo ou nas atribuições do Executivo. O parágrafo único do artigo 6º é inconstitucional por impor sanção pessoal a agentes públicos sem amparo na Constituição do Estado de Minas Gerais. Discutiva a tese, pedido parcialmente procedente, declaração de constitucionalidade para expressão, além das seguintes informações sobre a obra do caput artigo 3º, seus incisos e 1º e 2º, bem como do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal número 4.875 de 2023, interpretação conforme o artigo 2º, para afastar sua aplicação e obras executadas diretamente pelo poder público. Tese de julgamento. É constitucional a lei municipal que impõe dever genérico de transparência mediante o uso de QR Code em placas de obras públicas, desde que não interfira na estrutura administrativa nem gere despesa direta ao Executivo. É inconstitucional a imposição de detalhamento excessivo e obrigações a órgãos específicos de administração por violar o princípio da separação de poderes. A criação de despesa pública exige estudo de impacto financeiro nos termos do artigo 113. É vedada a imposição de penalidade pessoal e agentes públicos sem previsão constitucional. Direito constitucional, ação direta de constitucionalidade, lei municipal que institui sistema de informação histórico-culturais mediante QR Codes, iniciativa parlamentar, estimativa de impacto orçamentário, proteção do patrimônio cultural, interesse local, ausência de vício formal, constitucionalidade da norma, ação conhecida, julgamento da cautelar convertido em definitivo de mérito, pedido de julgamento improcedente, caso em exame, ADI ajuizada contra a lei número 3.916 de 2023 do município de Itabirito, que institui sistema de informações histórico-culturais por meio de QR Code nos bens que compõem o patrimônio histórico-cultural da cidade. Porque é muita jurisprudência, pô. Jurisprudência são os exemplos que já teve, entendeu? O projeto de lei número 11 de 2006 ao instituir um programa de compensação ambiental diretamente ligado à expansão urbana, insere-se precisamente na esfera de competência municipal para legislar sobre política urbana e proteção ambiental local. A exigência de plantio de árvores como contrapartida à aprovação de novas construções é um instrumento legítimo de política urbana e ambiental, visando mitigar os impactos negativos de impermeabilização do solo e da supressão de vegetação, promovendo um ambiente urbano mais equilibrado e sustentável. Não se trata de invasão de competência, mas do exercício regular da autonomia municipal. A jurisprudência pátria, notadamente no Supremo Tribunal Federal, reconhece a competência dos municípios para legislar sobre meio ambiente, promovendo um padrão de proteção mais elevado e com fundamento no interesse local. Artigo 30
da Constituição Federal e na proteção à saúde e ao meio ambiente. Outro argumento do referido veto reside na suposta ocorrência de vício de iniciativa, ao argumento de que o projeto de lei criaria despesas para o Poder Executivo sem a devida indicação de fonte de custeio. Contudo, uma leitura atenta do projeto de lei revela que o ônus do plantio e cuidado inicial das árvores recai sobre o particular interessado na aprovação do projeto de construção e não sobre a administração pública. O projeto estabelece uma condição para que o exercício do direito de construir, transferido ao empreendedor corrigindo o custo da mitigação ambiental que sua atividade gera. Dessa forma, não há que se falar em criação ou aumento de despesa para o horário municipal. A atuação do poder público seria meramente fiscalizatória, atividade inerente às suas funções regulares de poder de polícia administrativo em matéria urbanística. A jurisprudência, inclusive, em sede de repercussão geral, tema 917, é pacífica em reconhecer que leis de iniciativa parlamentar, ainda que criem despesa para a administração, não padecem de vício de iniciativa, desde que não tratem da estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. No caso em tela, a lei não interfere na estrutura administrativa, como também impõe a obrigação diretamente ao particular, o que afasta por completo a alegação de criação de despesa para o erário. O projeto, portanto, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública, nem cria novas obrigações financeiras para o município. Conclusão: diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela viabilidade jurídica e pela aprovação dos projetos de lei número 10/2006 e número 11/2026, por entender que a proposição encontra respaldo constitucional e legal, não apresentando vício de iniciativa ou ilegalidade formal material. Conclusão das comissões. As comissões em conjunto se reunirão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento analisaram o referido projeto de lei após a devida apreciação por entenderem que a matéria se encontra em conformidade com a legislação vigente e atende ao interesse público. Opina, diante do exposto, opinando pela derrubada dos vetos referente aos projetos de lei número 10 e número 11 de 2026, autoria Poder Legislativo, o qual, como visto ao norte, que dispõe sobre a disponibilização de informações públicas por meio de QR Code em obras e serviços e aquisições realizadas pelo município de Pacaraima e de outras providências, e que dispõe sobre a obrigatoriedade de compensação ambiental mediante plantio de árvores em obras públicas municipais que implique supressão vegetal e da outras providências. É o parecer, se faz necessária a deliberação por parte dos vereadores e das comissões, assim como do plenário desta Casa Legislativa. Palácio Francisco Fernando de Souza, em Pacaraima, 10 de agosto de 2026, é o relatório. Parecer do relator, vereador Marcelo Benvida Fonseca Soares, vereador Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, vereador Leandro Rodrigues, presidente da comissão, vereador Leandro Nascimento da Silva, presidente da comissão, vereador Luiz Alvino de Souza Neto, membro da comissão, e vereador Júlio César Caveira Júnior, membro da comissão. Tem discussão? Encerrar a discussão e em votação parecer, solicito a opinião do secretário que proceda com a chamada nominal dos senhores vereadores em relação dos votos. Não, esse aqui é o parecer. Não. É porque os dois, como se fossem os dois, né? Ah, tá, pode parecer. Tá. Folha de votação de parecer. Conjunto número 20 de 2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, referente ao veto total dos projetos de leis número 10, que dispõe sobre a disponibilização de informações públicas por meio de QR Code em obras, serviços e aquisições realizadas pelo município de Pacaraima e das providências, e o projeto de lei número 11 de 2026, que dispõe sobre a obrigatoriedade de compensação ambiental mediante plantio de árvores em obras públicas municipais que implique supressão vegetal e de outras providências. A Luiz Soares Azevedo, sim, não, abstenção da aprovação do parecer. Sim. Heraldo Nunes Mendes, sim, não, abstenção. Sim. Júlio César Carneiro Júnior, sim, não, abstenção. Sim.
Leandro Nascimento da Silva, sem abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Nogueira da Silva, sem Sim. abstenção. Sim. Gavino Souza Neto, sem abstenção. Sim. Marcelo Benedito da Fonseca Soares, sem abstenção. Não. Rodolfo da Silva, sem abstenção. Abstenção. Tertônio Apaixonado, sem abstenção. Sim. Aprovado o parecer jurídico, presidente, com 7 votos favoráveis das comissões, 2 votos não e uma abstenção. Corrigindo, 1 voto não e uma abstenção. Presidente, questão de ordem, eu queria só anunciar a presença do professor Jefferson, lá do Medson Marco, do Maruai, Roça Maruai, dos 2 Jeffersons aqui estão presentes, participando aqui da nossa sessão. Discussão e votação do veto total ao projeto de lei 10/2026 do Legislativo, que dispõe sobre a disponibilização de informações públicas por meio do QR Code de obras, serviço e adquisição realizada pelo município de Pacaraima e da outras providências. Está em discussão. Encerrar a discussão. Em votação, solicito ao primeiro secretário que proceda com a chamada nominal dos seus vereadores. Folha de votação do veto total ao projeto de lei número 10 do Legislativo, que dispõe sobre a disponibilização de informações públicas por meio de QR Code, obras, serviços, aquisições realizadas no município de Pacaraima e da outras providências. Sim, a derrubada do veto, ou não a derrubada do veto total. E a abstenção. Só para não ficar mal interpretado. Certo? Foi? Sim pela derrubada e não pela derrubada. Ah, sim, é sim pelo veto e não pelo veto. Pronto. Sim, sim pro veto e não ao veto. Não, só falar o veto não. Tá, bora lá. A Luiz Soares Azevedo, sim ao veto ou não ao veto ou abstenção? Não, explica. Ou não? É a favor do veto ou não? Ou a derrubada do veto? Não. Não. Não ao veto. Heraldo Mendes, sim ao veto ou a derrubada do veto? Pela transparência e por mais informações, não. Júlio César Carreira Júnior, sim ao veto ou a derrubada do veto? Derrubada do veto, não. Leandro Nascimento da Silva, sim ao veto ou a derrubada do veto? Não. Leandro Rodrigues Lira da Silva, sim ao veto ou a derrubada do veto? Não. Luiz Alvino de Souza Neto, sim ou não? Marcelo Benedito da Fonseca Soares, sim, não, abstenção. Justificando meu voto, eu sou sim ao veto, porque eu entendo que o que vai conter no QR Code é o mesmo que contém na placa. Então fica difícil você hoje ir lá para o Maruai, na próxima perdiz, se você não tem sinal de celular no telefone, você não tem como buscar um QR Code. Uma informação. A informação que tem no QR Code é a mesma que tem na placa. A mesma que tem na placa. A administração não vai conseguir alimentar o QR Code com despesa, com nota de saída. Então, para mim, hoje é transparência total para todos, para quem tem, para quem não tem celular, é através da placa. Então, sim ao veto. Rodrigo da Silva, sim, não, abstenção. Vou me abster. Tertúlio da Apaixonete, sim, não, abstenção. Não. Aprovado a derrubada do veto total. Com 7 votos favoráveis. Então, foi aprovada a derrubada do veto.
Não. Discussão Aqui não. e votação do veto total ao projeto de lei 11/2026 do Legislativo que dispõe sobre a obrigatoriedade de compensação ambiental mediante o plano de árvores em obras públicas municipais que implica em suspensão vegetal e de outras providências. Não. Tá errado. Em discussão. Aqui. Porque botaram 11 aqui também. Encerrada a discussão. Em votação, o veto. Solicito ao ministro secretário que proceda com a chamada nominal dos senhores vereadores e a anotação dos votos. Folha de votação do veto. Folha de votação do veto total ao projeto de lei número 11/2026 do Legislativo que dispõe sobre a obrigatoriedade de compensação ambiental mediante plantio de árvores em obras públicas municipais que implique supressão vegetal e da outras providências. Mais uma vez, sim ao veto, não ao veto. E abstenção. Não ao veto, derruba o veto. Não, esse aqui já é a derrubada total. Alô, senhora Azevedo, sim, não abstenção. Não. Heraldo Nunes Mendes, sim, não abstenção. Não. Júlio César Carvalho Júnior, sim, não abstenção. Não. Leandro Nascimento da Silva, sim, não abstenção. Não. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sim, não abstenção. Não. Luiz Alvino de Souza Neto, sim, não abstenção. Não. Marcelo Benito da Fonseca Soares, sim, não abstenção. Abstenção. Rodião da Silva, sim, não abstenção. Pelo acordo com meu parceiro Marcelo, bem-vindo, nobre vereador, vou me abster também dessa. Tertulião da Paixão Neto, sim, não abstenção. Não. Aprovado, presidente. A derrubada do veto com 7 votos favoráveis. Por mais meio ambiente sustentável e o clima de Pacaraima. Parabéns a todos, aos nossos vereadores e a Pacaraima por inteiro. A pessoa um pé de manga na escola, dá pra criar mais abelha pra tirar mel. Não, mas essa aí não tem esporão, não. Leitura, discussão e votação do parecer conjunto 021/2026 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento referente ao veto parcial ao autógrafo 020 referente às emendas parlamentares do projeto de lei 011 LDO de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Eu guardei foi minhas coisas, você tinha acabado. Encerrada a discussão. Em votação, o veto. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a chamada nominal dos senhores vereadores e a anotação dos votos. E o presidente do voto não? É para manter o veto? É para manter ou é para derrubar? Pergunta aí. Parecer. Pergunta do médico. É para manter ou é para derrubar? Sim, mas cadê? Deixa eu ver aqui. Pode. Pois é, deixa eu ver aqui, gente, estamos tendo aqui. Ninguém disposto opinando pela derrubada dos vetos referentes. Rocha. Bora junto. Peraí. Rocha. Bom, folha de votação do veto parcial. É o veto parcial, projeto de lei. Das emendas. Vai ser parcialmente, entendeu? Não, né? Não. Folha de votação do parecer conjunto 21/2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao veto parcial ao autógrafo número 20/2026, referente às emendas parlamentares ao projeto de lei número 11/2026, LDO 2007, autoria do Executivo. Alô, senhora Azevedo. Aprovação do parecer jurídico. Alô, senhora Azevedo, sim, não abstenção? Sim. Heraldo Nunes Mendes, não abstenção? Parece direito nosso. Sim. Júlio César Carvalho Júnior, sim, não abstenção? Sim. Leandro Nascimento da Silva, sim, não abstenção? Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sim, não abstenção? Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, sim, não abstenção? Sim.
Marcelo Benvenuto Sexual, assina a abstenção. Sim. Rodimar da Silva, assina a abstenção. Sim. Tertulano Apaixonado, assina a abstenção. Sim. Aprovado o parecer, presidente, por unanimidade. Discussão e votação do veto parcial ao projeto de lei 011/2026 do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2027 e da outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, o veto solicito ao primeiro secretário que proceda com a chamada nominal dos senhores vereadores na anotação dos votos. Folha de votação do veto. Folha de votação do veto parcial ao projeto de lei número 11/2026 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execuções da lei orçamentária para o ano de 2027 e da outras providências. Aloysio Soares Azevedo, sim ao veto, não ao veto, abstenção. Não. Renato Nunes Mendes, sim, não, abstenção. Não. Júlio César Oliveira Júnior, sim, não, abstenção. Não. Leandro Nascimento da Silva, sim, não, abstenção. Não. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sim, não, abstenção. Não. Luiz Alvino de Souza Neto, sim, não, abstenção. Não. Marcelo Bem-vindo da Fonseca História, sim, não, abstenção. Não. Rodião da Silva, sim, não, abstenção. Pela boa explicação da Comissão de Finanças, é não. Bertoldo Apaixonado, sim, não, abstenção. Não. Aprovado por unanimidade a votação da derrubada parcial do veto. Na hora que fala um negocinho, vocês botam assim, né, bandido? Na hora de apertar o negócio aqui, vocês. Quem tá filmando? Não, tá doido. As considerações finais? Eu que tô primeiro. Né? Concedo a palavra aqui ao vereador Aloysio Azevedo. Eu quero falar Boa tarde a todos. Em nome do presidente da casa, vereador Melo, quero saudar a todos os colegas vereadores. Quero agradecer a presença do meu vice-prefeito Wagner e parabenizar você pelo seu aniversário. Fiz um cardzinho, coloquei lá no meu estado. Gostou? Então, quero agradecer também a presença do professor Jorge, lá do Maruai. Quero agradecer a presença do seu colega que está com você também, Jefferson. Tá? A hora que terminar a sessão aqui, nós vamos sentar com o presidente para a gente acertar algumas coisas, tá bom? Então, quero agradecer a presença de todos da casa e uma boa tarde a todos. Obrigado. Odibão Alves. boa tarde novamente. Agradecer a presença de todos, dos dois Tuxaua que estão aqui presentes, do Jefferson, dois Charais. Agradecer o bom trabalho dos colaboradores da casa. Agradecer todos os pares, começando pelo vereador Aloysio, Júnior, vereador Melo, vereador Luiz, Heraldo, Leandro do Surumon, Leandro Rodrigues, mas mais conhecido como Leandro Surumon, Teco Paixão, Leandro Silva, meu grande companheiro de lutas, entendeu? Marcelo Bem-vindo da Fonseca Soares, uma pessoa a qual eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, como todos vocês. Você sabe que Vossa Excelência é diferenciado na nossa amizade. Então eu quero aqui, como todos, agradecer o presidente Melo, novamente. Quero dizer a Vossa Excelência que, se Deus me permitir, irei fazer um grande trabalho que nem Vossa Excelência. A não ser que Deus me permita, que você sabe que eu tenho um problema de saúde, questão do problema cardíaco.
Mas peço a Deus que eu sei a raiva que você passa, a pressão que você toma sentado nessa cadeira, entendeu? Quero dizer que Vossa Excelência tem todo o meu apoio. Espero contar o ano que vem com Vossa Excelência também, no apoio de Vossa Excelência e de todos, que compõem a mesa diretora, e agradecer novamente a todos, que naquela ocasião votaram, pela mesa diretora. Tenho dito, senhor presidente. Obrigado, vereador. Leandro do Surumum. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui nossos companheiros e agradecer ao nosso Deus por mais uma sessão que vai se encerrando com a bênção e a proteção dele. Agradecer todos os públicos aqui presentes, nosso professor lá do Maruai, tá bom? Seja bem-vindo a essa casa, a Casa do Povo, né? A satisfação recebê-los aqui. Agradecer aos nossos funcionários que toda a sessão estão empenhados para que possa sair da melhor forma possível. E agradecer aqui a presença do nosso vice-prefeito, aniversariante do dia. Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe e que ele possa lhe dar muita saúde para você continuar trabalhando do nosso lado aí, juntamente com o nosso prefeito que esteve aqui mais cedo, que você continuar esse trabalho que você vem fazendo. Parabéns, aproveita esse dia e chama a gente para um churrasco, né? Eu acho que o vice-prefeito tem que fazer um churrasco, né? Chama a gente para comer essa carnezinha mais tarde, tá bom? E tô dito, senhor presidente. Vereador Surumum. De novo, Surumum. Perdão, porque parece Silva. Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente Melo, quero cumprimentar todos os pares aqui presentes, agradecer a Deus por mais uma sessão guiada por ele. E aqui, em nome da minha esposa Ana Flávia, quero cumprimentar todos que estão aqui no plenário. Quero cumprimentar aqui os professores lá do Maruai, sejam bem-vindos sempre a essa casa. Sempre vai estar de portas abertas para receber vocês aí, tá bom? E aqui, falar de um cara que é especial pra gente, nosso parceiro vice-prefeito Wagner. Quero te desejar todo o sucesso desse mundo, que Deus venha te abençoar a cada dia que passa e lhe mantenha esse caba, que é amigo de todos, parceiro para todas as horas, tá bom, meu vice? Feliz aniversário, que Deus abençoe. Não faz churrasco não, chama só pra pizza, churrasco dá trabalho demais. Pelo jeito aí o Surumum perdeu pro Silva aí, né? Tertuliano Alves da Paixão. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os pares, a cada um que está presente hoje aqui. Quero cumprimentar quem está de casa observando também essa sessão, acompanhando aí. Igual já foi falado com os demais vereadores, quero cumprimentar aqui nosso vice-prefeito que está hoje presente aqui. E aproveitar, Wagner, desejar o feliz aniversário para você, meu amigo. Que você seja abençoado por Deus cada dia mais. Isso é palavras sinceras que eu falo para você. A gente vê na caminhada, a sua caminhada como vice-prefeito aí está sendo uma boa caminhada, e você está trabalhando pela sede do município, pelas comunidades, direto você está nas comunidades trabalhando, levando o que você pode levar para estar ajudando cada comunidade, tanto você quanto o prefeito. Mas as palavras hoje aqui é para você que está de cumpleaños, né? Tá bebezinho hoje, e assim, feliz aniversário para ti, meu amigo. Continua essa pessoa top que você é, viu? Um abraço, meu amigo. E quero direcionar aqui também. Hoje estivemos na comunidade Nova Esperança, né? A gente foi visitar lá o arruamento que está sendo feito lá, colocação das bueiras. Cada vereador aqui nesse parlamento tem um dedinho também de indicação, de cobrança. A gente, toda vez, cada um indica para uma comunidade. Indica nas comunidades lá do Médio, aproveitar que os senhores estão aqui também participando lá do Maruai e vieram participar da sessão hoje. Como vocês são a comunidade mais distante também daqui da sede, aqui cada vereador pode não estar lá 24 horas presente lá dentro da comunidade, mas sempre quando tem uma sessão aqui, uma indicação,
é feita lá para as comunidades, é cobrado também a melhoria da estrada, a melhoria do acesso, né? A gente acompanha a questão da ponte lá do Maruai, que no verão passado pegou fogo na ponte e ficou difícil para vocês ainda passar esse inverno todinho aí atravessando nas canoas, tem que deixar carro para lá e para cá para estar se locomovendo aí. A gente sabe que não é fácil, mas a gente como vereador também aqui, cada um faz uma indicação, corre atrás do governo, corre atrás de deputado, conversa com o vice-prefeito, conversa com o prefeito, para as coisas tá acontecendo lá para a comunidade de vocês também, lá para o Médio São Marcos também, né? E quero continuar aqui do que eu estava falando do Nova Esperança, parabenizar aí ao prefeito, ao vice-prefeito, pela obra que está acontecendo na comunidade. Tenha o dia, senhor presidente. Vereador Heraldo. Nas minhas considerações finais, só agradecer mesmo mais uma vez pela sessão, né? Agradecer a todos presentes, agradecer aos professores aí lá da comunidade do Maruai, né? Comunidade longe. Sejam bem-vindos ao município. Toda vez que vem aqui, vocês vêm em busca de informações, em busca de algum apoio. Pode contar aqui com o vereador, professor Heraldo, acho que todos os pares aqui, também com o executivo. E como o Teco falou, hoje estivemos na Nova Esperança, né? A convite aí dos novos pares, vereador Leandro Silva, Júnior da Terra, a Luísa que não estava presente. E a gente foi bem recebido pela comunidade, agradecer a Tuxal, agradecer o Matheus lá, o dono da empresa, tratou a gente super bem, explicou como é que vai ser a pavimentação, a manutenção. E aí fica aqui meu agradecimento ao Wagner, o aniversariante, nosso vice-prefeito, que sempre está lá, sempre está acompanhando todas as obras também, não pôde ir, mas com certeza dá conhecimento positivo. E agradecer novamente ao prefeito que estava aqui, né? E sempre tem atendido, tá? Atendido ao nosso pedido, às nossas indicações, dentro do possível ele consegue atender. E dizer às pessoas que estão assistindo a gente, né, que participe, venham para a sessão, venham ajudar o município, né, com crítica construtiva, não ficar com esse bate-boca lá do outro lado, às vezes denegrindo a imagem de algum vereador aqui ou em grupo de redes sociais. Tem que aproximar, porque a política séria, ela acontece. Tá? E aqui nós somos aqui responsáveis, somos eleitos por todos, tá? Eu sou vereador de todos, mesmo tendo uma parcela aí eleito por uma quantidade X de voto, e todos aqui nós representamos essa população de Pacaraima que tanto precisa da gente. Então, como o Teco falou, às vezes tem umas situações lá na comunidade do Maruai, que às vezes a gente não chega, mas se vocês podem mandar um WhatsApp aqui para a Câmara, para qualquer vereador, que a gente está sendo representado por vocês. E aí os que ficam aí do outro lado, nas redes sociais, aparecem na casa, pode acompanhar aqui, o gabinete de cada vereador, pode estar aqui com o nosso presidente, pode estar aqui com o nosso Vinícius, que eles passam todas as informações para vocês, tá bom? Tenho dito, que Deus abençoe a todos e até a próxima sessão. Vereador, bem-vindo. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer as palavras do nobre vereador Rodivan, quando ele se refere à minha pessoa. Nós temos uma convivência. Já moramos juntos no mesmo quartinho, na mesma sala, né, presidente? Meu nobre vereador. Aqui na Câmara por 4 anos. Hoje a gente se divide ali por sala, mas sempre está junto. E o vereador, quando ele fala, ele sabe que eu entendo, entendeu? O recado que ele manda, eu pego no ar. E ele sabe do meu trabalho final, do meu início da minha vida, da minha carreira, quando eu fiz parte do Departamento de Ordem e Política Social do Estado do Piauí. Então, eu quero aqui te agradecer, meu irmão. E quando você exalta o presidente Melo, como um grande presidente, você está exaltando a mesma diretora. Então, nós trabalhamos juntos, eu juntamente com o vereador Luizinho, Júnior da Terra, sobre o cuidado do vereador Melo, do presidente Melo. Mas quero dizer que estou aqui. Para mim, da maneira que vier, nós vamos tocar juntos. Se a banda está andando bem, está cantando bem, vai continuar cantando. Se rateou como é que se diz, na música, a gente vai corrigir, entendeu? Mas fica aqui. Eu sou parceiro de todos, entendeu? O vereador Melo sabe disso. A gente sempre tem quando se trata de casa, de trabalho, de Câmara de Legislativo, a gente trata de maneira correta, de maneira séria, entendeu? Mas fica aqui. Eu agradeço pelas palavras, entendeu? E muito obrigado, amigo. A Nova Esperança, todo mundo sabe que ela foi comigo. A iluminação foi nós dois, né? Eu e você. O Wagner da Patroa, eu já dei 3 abraços nele. Deu lá na prefeitura cedo,
deu outro por aqui, deu outro por card. Né, velho? Você se sentiu abraçado 3 vezes hoje, né? Só falta ele cumprir com a promessa do meu dia. Ele já estava de barriguinha cheia, mas disse que no final do dia, no começo da noite, tinha uma pizza pra gente. Pra nós, né? E aí, meu amigo, parabéns a todos, professor Jefferson, 2 Jefferson do Maruai. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado. Eu queria aqui só parabenizar toda a equipe do Vinícius, da casa. Obrigado, Vinícius, pela sua equipe maravilhosa, que vem sempre fazendo um bom trabalho aqui nesta casa. Só daqui a esposa do Leandro Silva, Flávia, a esposa do Leandro Surumum também aqui se encontrava, né, agora. Né, saudar aqui meu parceiro Wagner. Espero que você convida o Marcelo e estenda mais alguns parceiros seus, a pizza mais tarde. Saudar o povo do Maruai. O Maruai é uma comunidade que eu tenho um grande carinho, um grande respeito por aquele povo, viu, Jefferson? Obrigado pela presença. E saudar todos os vereadores presentes, meus parceiros. E dizer ao vereador Rodivan, Rod, você sabe do compromisso que a gente tem aqui nessa casa, do carinho que a gente tem um pelo outro. Sempre quando coloca você nas redes sociais, o Melo está sempre do seu lado aí, né? Compararam a gente como santo já, 2 santos aí, que nem lembro mais dos santos. Quem lembra do santo aí que era Cosme Damião, aí o outro era Tango e Cat, tantos nomes, né? Mas quero dizer a você, vereador Rodivan, aqui eu sou seu parceiro, continuo seu parceiro, né? A gente continua trabalhando nessa parceria e estamos juntos, porque daí vier, tá certo? As palavras do Marcelo também, o Marcelo lá fora ele joga sujo comigo, mas aqui dentro ele sempre foi leal. Então isso aqui vale, né, Marcelo? A balinha trocada, né, meu Deus? Mas é isso aí, gente. Obrigado por todos aí. E que tenham um bom final de semana aí. O Wagner, estenda o convite. Diga mais tarde. Pode ser a casa dele, né, Marcelo? Pode. Então todos estão convidados aí lá para a casa do Wagner. Então. Não havendo mais nada a tratar, encerrarei a presente sessão. Antes, porém, convoco seus vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser dia 26 de agosto do corrente ano. Está encerrada a presente sessão.